Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos aqui presentes, que estão também nos ouvindo de casa. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 95. Faremos uma meditação nesse salmo. Parte dessa meditação eu pesquisei, estudei na introdução e comentário do Derek Kidner, da série Cultura Bíblica Vida Nova, Salmos. Vamos fazer a leitura desse texto, meus irmãos. Quem puder ficar de pé, se for possível, fiquemos de pé. Convite a louvar o Senhor. Lerei todo o texto, peço que os irmãos acompanhem. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. As alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos, ilumina-nos para entendermos a Tua palavra, que possamos orar melhor, conhecendo o nosso Deus, que possamos cultuá-lo melhor, como aqui nós aprendemos nesse salmo. Em nome de Jesus, obrigado por todas as orações que fizemos e ainda faremos nessa noite. Recebe nossas vidas, enche-nos de fé, aumenta a nossa fé, fortalece-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse salmo, nós vemos aqui um convite ao culto. Eu gostaria de entendê-lo não só numa visão de Antigo Testamento, mas que com o conhecimento que temos do Novo, de Cristo Jesus na plenitude, tudo torna um sentido mais abrangente ainda do que o original. Nós temos aqui a visão do Antigo Testamento, e o Novo Testamento amplia Cristo e nos traz mais luz acerca de como devem ser nossos cultos, nossas orações, nosso descanso em Deus e nossa vida de oração também. Então, nós temos aqui, nos versos de 1 a 5, um momento de regozijo, de alegria na presença de Deus. Deus é apresentado aqui, talvez pelo sacerdote naquela época, nas comemorações, talvez na festa dos tabernáculos, nos cultos também, talvez um cantor, ali Crônicas nos mostra que eles profetizavam com instrumentos musicais, talvez mais certo um sacerdote, ele convidando a congregação à adoração, ao culto. Também haverá elementos da vida particular em alguns momentos desse salmo. Então, ele começa com o convite, Vinde. Enquanto nós cantávamos nessa noite esse cântico que Gabriel cantou, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu me lembrei disso que eu ia falar, porque é como se aqui o sacerdote, o próprio Deus nos convida ao culto. Se olharmos para a Bíblia inteira, é Deus que nos convida, Ele que se revela para nós. E naquele cântico, ainda há pouco, nós dissemos: vim para adorar-te, vim para prostrar-me. É como se esse salmo nos convidasse também
Na verdade, ele nos convida, todo o povo de Deus. E qual é a nossa resposta? É: vim para adorar-te, vim para orar, vim para prostrar-me diante do Rei, do soberano e diante do Criador de toda a terra. Essa é a ideia inicial. Então começa com um cântico vitorioso, um cântico de louvor, dando a ideia que é uma maneira apropriada de chegarmos na presença de Deus, com música, com cântico. Nós não adoramos somente com música, mas música é um instrumento bíblico de adoração. A gente adora sem música também, mas há outras formas de adoração, apenas são citadas aqui algumas, como por exemplo, lágrimas, silêncio. É uma maneira de expressar amor, a música. Deus que criou a música. No contexto do Salmo, antes de nos tornarmos pequeninos diante dele, é como se a gente começasse com adoração através de música. É uma forma apropriada, né? Deus que deu aos seres humanos esse dom da música. Então, chegamos com temor, com reverência, nos 5 primeiros versículos, alegria. E como já disse, né, vinde, o chamado à adoração pelo líder ali, de forma mais ampla, é Deus chamando o seu povo à adoração em seu Filho Jesus Cristo. Cantemos ao Senhor com júbilo, alegria diante de Deus. Devemos vir, por mais que venhamos tristes, preocupados, mas nós temos uma alegria maior. Quem é Deus? É para Ele o culto. É maior do que nossas necessidades pessoais. Então cheguemos com alegria à casa de Deus, na presença de Deus, também na nossa vida particular. Por quê? Porque Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso Rei, Ele é nosso Criador. Saiamos ao seu encontro, de certa forma, né, eu vou à casa de Deus, eu vou no meu quarto quando me prostro, eu estou indo ao encontro de Deus, é o caminho proposto por Deus, está aberto em Cristo Jesus. Vamos sim desfrutar, vamos orar, vamos provar disso. É o momento mais feliz da nossa vida, do nosso dia, quando a gente adora, quando a gente se prostra diante desse Deus. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. A gratidão é muito importante. A música, a gratidão, fica bem ao povo de Deus. Vitoriemo-lo com salmos, né, do Senhor é a vitória, com música, com salmos, com cânticos. Porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Aqui aparece no verso 3, né, o Deus supremo, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é o motivo pelo qual nós entramos consolados. Ele é soberano sobre a nossa vida, sobre as guerras, sobre nossos problemas. Então, por isso cantamos, apesar das guerras, apesar dos problemas, Ele é soberano, Ele é maior. A gente pode confiar, é um ato de fé. Como podemos adorar um Deus que não conhecemos? Então, precisamos conhecer. Ele é soberano, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele está acima de todos os deuses, não que haja outros deuses, mas é uma comparação aos deuses daquela época, né? Os falsos deuses das nações, os ídolos. O Senhor não é igual a eles, Ele é o Criador de toda a terra. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, verso 4, as alturas dos montes lhe pertencem, verso 5, dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. É o Deus Criador que nós somos convidados. Vinde, vinde. Somos convidados a lembrar da criação. Como é bom, meus irmãos, quando a gente está adorando, cultuando, ou até mesmo ansioso, até mesmo qualquer situação da vida, a gente lembra quem nos criou. Fomos criados para a glória de Deus. Ele sustenta o mundo. Ele sustentou gerações passadas, não cuidará de nós. Será que Ele vai falar só na minha geração? Das promessas feitas na criação. Nós devemos lembrar, esse mundo foi criado de forma perfeita, houve uma queda, por isso que vivemos nesse mundo tão difícil, mas há uma redenção em Cristo Jesus. O nosso futuro é glorioso.
Então, ao adorar a Deus, ao orar, nós deveríamos lembrar disso, cantar para Ele. Ele que está no controle, Ele é soberano, Ele não perdeu o controle desde a criação do mundo até o último dia nessa vida. A queda, nós vivemos num mundo caído e isso é perceptível a todo mundo percebe, crentes e descrentes, que algo está errado nesse mundo, mas Cristo é a solução. Um dia será diferente, nós devemos orar e nos prostrar lembrando disso. A queda é terrível, né? Às vezes, hoje mesmo eu acordei com essa sensação que eu vou falar para vocês, mas de vez em quando isso acontece comigo. E eu não gosto desse sentimento. Logo eu corro para Deus, logo eu olho para Deus, logo eu olho para a redenção. Logo eu me lembro da criação. Como hoje eu não acordei muito bem, tive um sonho esquisito. E não vou nem contar o sonho porque não precisa, né? Mas era um sonho, parecia que eu estava numa guerra da Ucrânia. Misericórdia. Nem tanto, era menos. Mas uma sensação ruim. E eu lembro que eu estava como se fosse numa festa, alguma coisa assim, e a gente juntava um grupo. De repente eu percebia uma moça que começava a cantar, um clima ficava ruim, como se fosse de perseguição, e eu me afastava daquela festa, saía andando pela rua de uma cidade grande, e eu percebia que eu estava perdido. Eu dizia, meu Deus, que cidade é essa? Parecia até ser no Canadá. Mas tudo coisa de sonho, né? E lógico, e rápido. Mas marcou, eu tinha que voltar para aquele lugar. Eu digo, meu Deus, está pior aqui eu perdido do que lá onde eu estava. Então eu vou voltar para o meio do problema, né? Coisa de sonho mesmo. Coisa boba de sonho. Mas eu acordei assim, com esse sentimento, né? De mundo mal, de mundo caído. Ai, Senhor, as guerras, as dificuldades. Mas eu não gosto de ficar muito tempo pensando nisso. Logo eu me lembro da redenção, logo eu me lembro da grandeza do Senhor. Quando ouvires, né, guerras, rumores de guerra, não vos assusteis, confieis no Senhor. Então, indiretamente, de forma geral, a Bíblia nos chama a isso, a olhar para o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que está nos controle de nossas vidas. Já os versos 6 e 7... é um convite também, vinde, né? Mais uma vez, vinde. Aqui é para nos tornarmos pequenos diante desse Deus tão grande, tão soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, o Consumador de todas as coisas, aquele que um dia nos dará a redenção plena. Então, Ele é tudo isso. Qual é a nossa resposta? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer... Então é isso, vinde, ele usa aí 3 verbos, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Essa é a atitude do adorador, daquele que adora, seja num culto público, seja na festa dos tabernáculos, seja na nossa intimidade em casa. Deus é tão grande que a nossa atitude é se prostrar. Era comum em algumas igrejas reformadas no passado eles se prostrarem durante os cultos. Às vezes a gente perde esse costume nas nossas igrejas, às vezes achando que é coisa de pentecostal, mas não, igrejas sérias tinham em sua liturgia a prostração, a adoração através de se ajoelhar. Já que Deus é tão grande Criador, qual é a nossa resposta? É se prostrar diante dele. Adoração envolve se prostrar no contexto da época e hoje também é muito mais amplo do que se prostrar, mas inclui também prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Então nós somos ovelhas, nós devemos confiar no pastor, ele está conduzindo o seu rebanho, somos apenas pequenas ovelhas, ele é o nosso pastor. Eu também quero dar um exemplo, né, próprio sobre essa questão de se prostrar, de ajoelhar mesmo. Eu confesso aos irmãos, eu não gosto de me ajoelhar, tenho maior dificuldade de me ajoelhar, porque... sei lá, eu sou grandão demais, quando eu ajoelho é uma dificuldade, dói o joelho, eu já me ajoelho querendo me levantar.
dói, coisa esquisita. Mas, irmãos, o meu pensamento bem humano, é algo particular. Eu fico pensando assim, eu digo, Senhor, enquanto eu puder, eu quero me prostrar. Enquanto eu tiver forças. Na verdade, o que importa é o coração. A adoração é maior do que se prostrar ou estar em pé. Não é isso. A gente não engana Deus se prostrando. Mas é como se eu dissesse assim, Senhor, enquanto eu tiver força, eu quero que todo o meu corpo demonstre a fé que eu tenho. Sabe? E quando eu tenho oportunidade, eu gosto de me prostrar, apesar de... Quer dizer, eu me forço a me prostrar, apesar de não gostar. Apesar de não gostar. Mas eu gosto de me humilhar, isso faz bem a mim. Eu lembro de alguns momentos da minha vida onde eu me prostrei, às vezes chorando, às vezes ali Deus, né, consolando, pensando na soberania, no poder de Deus, as lágrimas às vezes molhavam o chão. Como era bom. Nunca mais aconteceu isso. Mas é tão bom quando esse sentimento de pertencer, de ser ovelha do Senhor, de se dobrar diante dEle. Eu lembro uma vez, agora durante o início da pandemia, alguns dias de ansiedade que eu tive, graças a Deus não tive mais, mas dias que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, nem comigo, nem com a igreja, tão difícil aqueles dias. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi me prostrar do lado da minha cama. Senhor, eu não entendo, Senhor, está difícil, mas Tu és soberano, eu me prostro aqui. Pronto, é a atitude do adorador. Ainda quando a gente não entende, Senhor, eu me prostro, eu oro, eu me entrego. Outra coisa também particular, que não há problema em eu dizer, eu acho tão bonito, Simone, minha esposa, todo dia ela se prostra antes de dormir. Todo dia, que tem dias que ela está na casa da mãe dela, não sei se lá ela se prostra, eu acho que sim. Mas quando ela está em casa, é um exemplo para mim, ela se prostra assim do lado da cama. Se prostra e ora e depois se deita. Então, aqui o versos 6 e 7 diz isso, não é? Nos ensina, vinde, adore, se prostre, se ajoelhe diante do Criador. Ele é nosso Deus, nós somos ovelhas do seu pastoreio, né? Da sua mão. E, finalmente, caminhando para o final, nós vemos aí ainda as instruções, se hoje ouvirdes a sua voz. Esse hoje, claro que era para aquela época, mas, segundo os comentaristas, esse hoje é amplo, é para toda geração, é para nós hoje, é para a geração futura, é para o último dia de culto nessa terra, antes da redenção. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração, porque é muito fácil o adorador se endurecer. Não endureça o coração, como em Meribá, como em Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, diz o verso 10, eu estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Veja que palavra dura Deus deu ali. Aqueles adoradores, né? Cuidado para os adoradores não endurecerem o coração diante de Deus. Meribá e Massá representam o tempo difícil do deserto. Disputa, provação, né? Provaram o próprio Deus, que povo rebelde. Tem a ver com o espírito azedo e cético dos israelitas na viagem pelo deserto, meus irmãos. Eles ficaram azedos, os adoradores se tornaram azedos, de coração duros, falta de fé, céticos, e isso não agradou a Deus, isso provocou o próprio Criador, o próprio Rei soberano, que fez tantas coisas, eles viram e eles se endureceram, isso deixou Deus triste. Diz aqui, vocês me provaram, pondo-me à prova, vossos pais. 40 anos o Senhor esteve desgostado com aquela geração. Então aqui era uma advertência para eles
talvez uma festa dos tabernáculos, quando eles posteriormente estavam ali comemorando a entrada na terra prometida, tudo que Deus fez, né, com alegria, com louvor inicial, com aquela alegria talvez da festa, do culto, mas aqui era um momento como se fosse jogando um balde de água fria na cabeça deles, para eles se lembrarem que eles tinham sido infiéis, deveriam temer para que não acontecesse o mesmo. Do mesmo jeito hoje, é uma advertência, cuidado para não endurecer o coração. Eles não conheciam os caminhos de Deus, diz o verso 10, não conhece os meus caminhos, não conhece. Às vezes a gente está na igreja, mas não conhece os caminhos de Deus, desgostado. E em último lugar, o verso 11, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha que terrível, né? A consequência de não dar ouvidos. Nós vimos aí no finalzinho do verso 7, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Significa, se hoje ouvirdes a voz do Senhor. Ouvir significava obedecer. Uma coisa estava ligada à outra. Escute o que Deus está falando, que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é a nossa redenção, que um dia nós estaremos em plena redenção. Escute, dê ouvidos, não endureça o seu coração. E a consequência disso é obedeça. É como o pastor Érico, ainda agora o pastor Érico falou, e nós ouvimos muito sobre isso, ser praticantes da palavra de Deus, não só ouvintes. Como disse lá Tiago, quem ouve e não pratica é como aquele que se olha no espelho e logo se esquece. Da mesma forma, às vezes isso acontece com a gente escuta a palavra, a gente lê, Deus fala e logo a gente não muda a vida, não impacta o adorador. A gente se prostra, a gente canta, saiu da igreja, foi mesmo que nada. Então, é esse perigo que a gente corre. Se ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, não endureça, pratique, não seja como um ouvinte negligente. Porque se a gente continuar sendo desobediente, a ira do Senhor cairá sobre nós. Se a gente continuar sem ser adorador, praticante, se não dermos ouvidos, a ira do Senhor caiu no deserto sobre aqueles que estavam azedos e céticos, também nós não escaparemos. Eles não escaparam e nós não escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Eles não entrarão no meu descanso. Aqui, certamente o descanso era a terra prometida, Canaã, mas no sentido bíblico mais amplo, é a redenção final, é a fé em Cristo, né? O descanso para as nossas almas que encontramos em Cristo. Lá, de acordo com Hebreus, há um repouso sabático para o povo de Deus, na eternidade. A fé nos faz descansar e confiar. Se ouvirmos a voz do Senhor, teremos essa bênção. Se negligenciarmos, não provaremos do descanso, que é pela fé. E assim Deus nos ajude a sermos verdadeiros adoradores. Pastor Érico, tem alguma oração ainda? Algum dos irmãos? Certo. Pedido de chuvas, né? Oração pelas chuvas em nossa região. Nossa irmã Rosemary pede oração. Pelas eleições governamentais que se aproximam. Oremos por isso. Certo. A irmã Luzimar, membro aqui da igreja, continua pedindo oração por ela e por seus filhos. Há um pedido no boletim pelo país. Eu não lembro ter ouvido antes o nome desse país, mas parece que é Iêmen. 30,9 milhões de habitantes. A maioria deles lá é um país onde há grande perseguição dos cristãos. A maioria dos cristãos iemenitas são convertidos do islamismo e devem viver a fé em segredo, pois a conversão é proibida tanto pelo Islã como pela lei.
Os cristãos são pressionados tanto pelo governo quanto pelas comunidades a negar Jesus. Eles podem ser presos, interrogados e ameaçados de morte por familiares e extremistas islâmicos. Então, oremos também por esse país. E assim finalizaremos. Eu mesmo vou fazer essa oração. Depois, Gabriel, se for possível, a gente cantar essa música novamente. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. É a nossa resposta diante de Deus. Resposta contemporânea, né? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos viver assim, Pai, como a Tua palavra nos ensina, alegres, jubilosos, diante do Deus que nos criou, diante do Rei dos Reis, soberano, que governa tudo, que cuida de nós, que criou, cria e cuida da sua criação, o provedor, o redentor, que apesar da queda não nos abandonou, proveu o resgate, e nós podemos crer, descansar. Tira de nós o coração incrédulo, duro, Senhor, azedo, como os israelitas tiveram no deserto. Nós queremos ter um coração crente, de fé, queremos responder, Senhor, nos prostrando, confiando, dando ouvidos à Tua voz, praticando a Tua vontade. Não queremos ser adoradores falsos, mas adoradores de verdade. Ajuda cada um de nós que aqui estamos, ajuda os irmãos dessa igreja a serem praticantes da palavra, Senhor. Ajuda-nos a nos prostrar, a Te adorar, a viver. Livra-nos da hipocrisia de viver na igreja uma coisa e fora da igreja outra. Não, nós queremos ser de verdade, o Deus que é muito maior do que nós, o Deus soberano, que é tão grande que não há outra coisa a fazer a não ser se prostrar, a não ser confiarmos em Ti, Senhor. Pedimos, como os irmãos pediram, pelas chuvas. Abençoa as chuvas na nossa região, dá-nos chuva a nossa terra, abençoa a produção de alimentos, os agricultores, que todos nós possamos temer e esperar em Ti, Senhor. Abençoa as eleições em nosso país, tem misericórdia, que todos possamos nos prostrar, esperando em Deus, esperamos a intervenção de Deus. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor, livra-nos do mal, de maus políticos, enganadores, mentirosos, livra-nos, Senhor, livra-nos, dá-nos discernimento e graça e fé, envia o socorro para a nossa nação, vem de Ti, Senhor, não de homem algum, dá sabedoria à igreja, dá sabedoria aos líderes dessa nação, que temam a Deus, repreende o mal, repreende o ímpio, converte o ímpio, Senhor, converte o ímpio, que se prostrem diante de Ti. Abençoa esse país, Senhor, que mencionei. Pedimos misericórdia sobre nossos irmãos ali, quão grande perseguição. Muitas vezes tem que viver ali no anonimato, escondidos, sem nem poder dizer a sua fé. Que situação tão difícil, Senhor, mas que eles se prostrem também diante de Ti, que eles confiem, que eles Te adorem, Senhor. Dá graça, dá conhecimento de Deus. Abençoa cada um desses nossos irmãos que vivem tempos tão difíceis. Abençoa aquele país, Senhor. Abre o caminho da salvação, abre o caminho, ser misericordioso, envia missionários, Senhor. Abençoa todos que ainda não Te conhecem ali no mundo inteiro. Que haja conversões, salvação, Senhor, a começar em nós, em todo o mundo. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.